eu quero bater um papo com vocês sobre unção. Eu estava com a minha esposa, tirando uns dias de descanso, e a gente estava acompanhando os cultos. Algumas coisas nós observamos aqui na igreja, queremos dar uma melhorada. E uma delas é colocar umas luminárias aqui, porque a filmagem fica muito escura. Já tem muito tempo que o Fábio vem nos orientando a isso, mas como ele é muito tranquilo, e a gente passa umas realidades para ele, ele compreendeu. Mas eu sei que ele está orando e diz, abre os olhos do pastor, Senhor. Então, isso aí vai acontecer. E a segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos, que nós adquirimos o nosso som novo, amém? É muita misericórdia, é muita graça, é muito favor. E vai estar lá essa semana, em nome de Jesus. Vai estar aqui o pastor Fernando e o Vanderlei. Deixa um negócio bonito aí, Vanderlei. Irmãos, mas eu não sabia, igreja tem tanta demanda assim, é verdade? É muita demanda, irmãos. Que é isso? Mas em todas Deus tem dado vitória. Hoje pela manhã nós tivemos aqui a ministração do Alexandre, um dos líderes dos adolescentes com o pastor Júnior, que ele ministrou sobre as etapas para viver o Evangelho. Etapas. E ele falou sobre Romanos 12, 2. Muito legal, muito joia. Nós temos sido muito abençoados com a administração nessa casa. Eu quero falar com vocês hoje sobre as 3 unções de Davi. A temática é a obediência que nos leva a uma unção diferenciada. Irmãos, e logo assim que eu cheguei com os pastores, eu agradeci pela manhã, quero agradecer hoje de noite, como os pastores que ficaram tomando conta da igreja, cuidaram muito bem da igreja. Eu louvo a Deus por isso, porque nós temos formado líderes para, na nossa ausência, eles fazerem aquilo que eles foram também chamados. Pastor Devani, o presbítero Neto, pastor Júnior, pastor Jorley, que está mais adiante, os demais todos ajudam, mas eles diretamente têm as suas atividades, correria pura. Todos vocês, pastores, Deus abençoe vocês, como é bom. Não precisei ligar aqui um dia para falar sobre nada, sobre nenhum assunto, e foi top das galáxias. Aproveitamos bastante. E eu falei para minha esposa, e depois cheguei para ele, eu falei assim, tudo que nós fomos fazer na obra de Deus, nós precisamos ter unção. Obra de Deus sem unção é fracasso eminente. Quando você vai aprender sobre unção, a unção é uma capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá para fazer aquilo que Deus nos designou. Repita comigo, a unção é a capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá para realizar ou fazer aquilo que Deus designou. Nós estamos aqui agora na última quarta-feira, dia 21, foi terça, Samuel? Terça-feira, nós completamos 8 anos do Ministério Fé e Família. Esse ministério é fruto da obra do Espírito Santo na minha vida. Eu vivi um momento de muita crise antes de tomar a decisão de abrir esse ministério. Muita crise. Eu passei 40 dias esperando uma certa situação, a minha boca encheu de ferida, eu tive febres internas, porque eu precisava de uma direção do Espírito Santo de Deus. Então, enquanto você estiver nessa igreja, você vai ouvir falar do Espírito Santo de Deus e de maneira muito enfática, porque isso é de suma necessidade. Abre a sua Bíblia, por favor, nós vamos ler 3 textos, e se não der, a gente divide essa ministração, mas eu não vou correr, porque eu quero que vocês se façam entendido disso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu espírito. Obediência que nos leva a uma ação diferenciada. Muitas vezes nós queremos o ministério,
queremos aquilo que o irmão tem, que as pessoas têm, mas muitas vezes nós não queremos passar pelo processo. Eu estava falando com vocês sobre a questão da demanda da igreja. Eu sempre fui pastor auxiliar e eu nunca soube das demandas da igreja. Hoje eu sei das demandas das igrejas. É muito grande. Por que eu posso falar isso? Porque hoje eu estou à frente de uma igreja. Então, quando nós não conhecemos de fato as situações, é mais fácil, é muito fácil nós falarmos ou criticarmos e às vezes não ajudar como necessário é. A Bíblia diz, aqui em 1 Samuel 16, 13, tomou Samuel um chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, repita comigo, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Esse texto está associado à consagração de Davi ao Senhor. Mas o interessante é que Samuel pega o chifre, um chifre de carneiro, põe um azeite e vai ungir Davi. E logo em seguida, o que acontece? O Espírito Santo de Deus entra. O que tem a ver o azeite, o óleo com o Espírito Santo? É o que ele simboliza. Até pedi para Darly deixar. Irmão, vamos dar um aplauso para Darly. Ela conseguiu fazer uma lâmina linda juntamente com a sua equipe. Põe a minha lâmina aí, por favor. Ah, Jesus. Eu queria essa daí para ilustrar essa cena que ocorreu de Samuel, do profeta Samuel. Me dá o óleo aí. Me dá o óleo aí, por favor, alguém. Vem cá, presbítero Neto. Eu pensei em umas pessoas que estão sendo separadas aí para ser obreiro. Justamente, então eu vou aproveitar, né? Não sou bobo nem nada. Se ajoelhe aqui, meu filho. Vamos supor que isso aqui é o chifre. E ele contém um azeite. Foi justamente isso aqui que Samuel fez com Davi. Derramou o óleo, derramou o azeite. Espírito Santo, isso não é só um exemplo. Isso é algo que o Senhor está antecipando. Porque a data é sua. Ah, Senhor. Espírito Santo de Deus, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Tu sabes de tudo que aconteceu para que chegasse esse momento. Eu te abençoo, pastor Neto, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Esse Deus nos surpreende, né, irmão? E você sabia que aconteceu exatamente isso antes de Davi reinar? A importância, diga assim, é muito importante. Eu ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele se apossou de Davi. Essa primeira consagração foi na casa de Davi, no meio dos seus irmãos, diante do seu pai. O texto diz que antes de acontecer isso, Jessé havia chamado todos os seus filhos para que o profeta Samuel escolhesse um deles para rei. E nenhum deles foram aceitos por Deus. E o profeta pergunta para aquele pai: tem mais algum filho que não está aqui? E o pai simplesmente vira para aquele profeta e diz: tem um que está lá cuidando das ovelhas,
Mas ele é um menino. O profeta disse para aquele pai: manda chamá-lo, e ninguém come nesta mesa até que ele chegue. Diga comigo, aquilo que Deus tem para a minha vida, ninguém vai tirar. 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 2 Samuel 2:4. Eu estou com o texto aqui, mas eu quero ler com vocês, para que isso possa entrar no nosso espírito. Paulo Henrique e Esther, o louvor nessa manhã, como nessa noite, tem sido maravilhoso. Que Deus continue dando graça a vocês, tá? E diante daquilo que Deus tem feito. Isso tem a ver com para aquilo que vocês têm sido chamados. Deus chama aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Informaram a Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Essa segunda unção, Davi está recebendo pelos anciões de Judá. Judá era a tribo de Davi. Davi agora recebe a segunda unção. A primeira unção ele recebe dentro da sua casa. A segunda unção, esses anciões da tribo de Judá o unge como rei de Israel. Segundo a Samuel, capítulo 5, verso 3. E depois o 17. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. Verso 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Depois nós vamos entrar um pouco sobre isso aí. O efeito da unção. Então, esses três textos narram sobre as três unções de Davi. Eu disse para vocês que por esses dias o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu espírito a necessidade de nós termos a unção. Como nós dissemos aqui, a unção é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E quando você depara com essa situação, você vai observar que o uso do óleo no Antigo Testamento, ele tem um significado muito importante. Muito importante. Porque o próprio Deus mandava. Foi o caso de Arão, com todos os seus filhos, que Deus manda Moisés pegar o óleo e derramar sobre a família de seu irmão Arão. E aquela família, todas são separadas para o sacerdote. Os hebreus entendiam que a unção, ela tinha a capacidade de dar àqueles que foram ungidos sabedoria, habilidade, conhecimento, inteligência. Interessante que quando Deus vai mandar Moisés construir a Arca da Aliança, o Espírito do Senhor, ele capacita a Bezalel a construir a Arca da Aliança, da maneira que Deus queria. Então ele entendia que a unção, ele capacitava aqueles que Deus o chamava para fazer a sua obra. A Bíblia diz que Jesus, que ele foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38. Em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
A unção, ela traz um sinal da presença de Deus com você. Isaías 61, está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para que eu possa levar a palavra, para que eu possa curar, para que eu possa consolar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ungiu-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e pôr em libertação aos algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de planto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame cavalo de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. Olha o poder de uma unção na vida de uma pessoa. Quando você vai ler lá em Atos diz que o Espírito Santo está sobre nós, que quando nós recebemos o Espírito Santo de nós recebemos poder. Irmãos, você pode não compreender, a sua mente pode não aceitar, mas se o Espírito Santo de Deus está em você, a Bíblia diz que tem poder aí, tem poder aí, tem poder aí. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós não correspondemos. Nós não correspondemos com aquilo que nós temos. Nós temos grande autoridade no reino espiritual, porque nós recebemos a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo aqui? Tem poder na sua vida, irmão. Se levanta, toma decisão, toma posição, deixa Deus te usar nessa terra, deixa Deus te usar nesse negócio, não se intimida não, porque o poder é do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em 1 João 2,27, está escrito assim: quanto a vós outros, a unção que recebeste permanece em vós. Ninguém joga a cadeira para o alto e diz que tem uma unção sobre a sua vida. O texto de João diz que você já recebeu uma unção. Está aí em você. Está aí em você. Tem uma unção aí em você. Você sabia que tem problemas, talvez dentro da sua casa, no seu trabalho, que já poderia ser resultado, já poderia ter sido resolvido, através da unção que está sobre a sua vida? Só que muitas vezes nós não reagimos. Estava falando aqui hoje cedo, que nós íamos no voo com a senhora, e a senhora que gosta de conversar, mas conversar. E aí juntou com a minha esposa, que não gosta de conversar, gosta de dialogar. E aí ela estava contando do ex-casamento dela, eu falei assim, vai sobrar para mim aqui hoje, pelo amor de Deus. Eu estava no meio das duas, tentando dar uma cochilada, e as duas, tarará, 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 tarará. E ela falou que tem uma amiga que é crente, e ela sabe que a amiga dela quer levar ela para a igreja. Ela sabe. Ela falou, minha amiga fica querendo me levar para a igreja, mas eu falo que não está na hora e tal. Eu pensando comigo, sabe nada, inocente, sabe nada. E viajamos ali 7 horas. E quando chegou 7 horas, eu fechava os olhos e orava, e nada de interromper a intercessão das irmãs. E eu falei assim, eu pensando assim, a senhora vai pagar por isso, a senhora vai pagar por esse sono que não está vindo, a senhora vai pagar. E no final, eu grudei na mão dela, eu falei assim, eu quero fazer uma oração com a senhora. E ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ela disse assim, eu posso filmar? Eu fiz, filma esse trem aí para me dormir logo. Oi? Foi só 7 horas de evangelismo rápido.
Ah, é verdade. E acontece umas coisas conosco, irmão. Quando acontece um pepino, eu pensei, ixi, já vem, já vai. Nós estávamos saindo de Nova York para Miami, chegamos no aeroporto, a empresa disse, olha, não tem voo para Miami. Isso era num sábado. Aí fechou o aeroporto porque estava risco de um tufão lá em Miami. Eu falei assim, já sei que vai vir trem aí. Tem alguém desviado nesse aeroporto aqui, com certeza. Eu logo imaginei, irmão, imaginei. Você lembra daquele rapaz lá de São Paulo, do aeroporto? Ele me mandou uma mensagem esse dia, Deus deu uma mulher para o cara, você acredita nisso? Eu falei assim, ó, cuida dessa mulher aí, que ela é um anjo, irmão, ela é um milagre. E aí, tal, aquele alvoroço, tivemos que comprar uma passagem na hora. Pensa, passagem na hora. Não dá para parcelar em 12 vezes. Ai, meu Deus, nem vou contar quanto custou. Irmão, cadê a câmera? Põe a câmera aí. Irmãos, libera esse trem aí, dessa passagem aí. $1.500, irmão, na hora. Aí o irmão me beirou e falou assim, pastor Rashid. Eu falei assim, Rashid, vamos ver. Estou orando para Deus fazer ele me liberar dessa viagem. E chegamos, entramos, ficamos lá dentro esperando o voo. Cincinnati, vamos parar em Cincinnati. A unção depois vai falar um pouco sobre isso. Quando você é ungido, você acha que você fica aí mandando na sua vida? Manda não, irmão. Você vai aonde, ó, o vento sopra e você nem sabe. Até terremoto onde você vai passar, Deus põe só para você ir para outra banda. Jonas, exatamente. E chegou lá, daqui a pouco, eu pensei, Senhor, ainda não aconteceu nada. Será que eu estou enganado? Aí daqui a pouco alguém se aproxima da Luciana. Eu falei, ixi, aí, tá vendo? Tinha alguém aqui desviado nesse aeroporto. Aí eu já chego, né, de solo a Luciane, calma. Eu falei assim, eu estou com raiva, estou nervoso, porque eu paguei 1.500 na passagem, e eles não sabem disso, fica desviado, dando trabalho para os outros. Irmão, ó, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Isso aqui é o segredo do coração do pastor. Não desvia não. Não desvia não. E se você está desviado, arruma logo hoje também, pelo amor de Deus. Irmão, ajuda nós a avançar. Eu falei assim, gente, quando adiou, eu falei assim, tem mistério nesse trem. E a Bíblia diz exatamente isso, irmão, que Davi, ele está sendo chamado pelo Senhor, e o próprio Senhor Jesus, ele recebeu essa unção. Jesus só se tornou o seu Salvador, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aí, tá vendo? Atriz de Hollywood ainda. Você está entendendo, irmãos? Então, diante dessas coisas, nós precisamos entender, repita-se comigo, a igreja do Senhor Jesus está envolvida debaixo de uma unção liberada pelo Espírito Santo de Deus na terra. O que você vai fazer com isso a partir de hoje? O que você vai fazer com essa unção? Já foi liberada sobre a sua vida. Já está... tem alguém que toca isso aqui? Ah, sim, meu filho, vem cá. Vem cá tocar pro Tim. Para a unção vir. Para a unção vir. A igreja do Senhor Jesus está envolvida nessa unção. Depois da salvação, não há privilégio mais glorioso, irmão, do que o Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós. Diga para o seu irmão, não há nada mais glorioso depois da salvação do que o Espírito Santo de Deus habitar. Põe a mão assim no seu coração. Sinta ele aí agora. Sinta ele aí. Sinta o frescor. Já chegou. O bálsamo já chegou. O bálsamo do Senhor está aqui nessa noite. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, diz assim:
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo, irmãos, foi feito para glorificar o nome do Senhor Jesus. Começa a glorificar o Senhor nessa noite. Glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele. Glorifica o Espírito Santo de Deus na sua vida. A sua existência é projeto de Deus. Ele pensou em você, Ele criou você como você é. Ele tem um plano na sua existência, Ele tem um propósito, Ele tem provido, Ele tem promovido, Ele tem protegido, Ele tem te livrado, Ele tem te honrado. Receba essa unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ela quer fluir, ela quer fluir, ela quer fluir. Ela quer fluir. A palavra de Deus, ela nos ensina, e junto com isso, nós temos a unção do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza, se eu estivesse ministrando para os africanos, eles estariam subindo por cima dessas cadeiras aí, subindo nessas paredes, porque eles estavam ouvindo o que vocês estão ouvindo. Mas muitas vezes a nossa mente, ela não deixa a gente perceber a revelação, o entendimento profundo das promessas de Deus sobre as nossas vidas. É isso, irmãos, que esses 8 anos têm me incomodado. Eu decidi, é uma decisão pessoal, eu posso decidir por mim. Eu não faço nada sem a direção do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não posso pisar sobre aquilo que eu estou recebendo, irmãos, de bandeja. De bandeja eu estou recebendo. Eu estou recebendo de bandeja. Todos os ensinamentos eu estou recebendo. Eu não vou desprezar. Eu não vou desfazer. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso tem poder para mudar a tua eternidade. Quando você entende esse princípio, e isso está acontecendo com Davi, onde você vai, o Espírito Santo de Deus vai com você. Estava orando com alguém lá nos Estados Unidos, e essa pessoa não estava bem aqui no Brasil, e eu e a Luciane estava prestes a sair para dar um rolê, um passeio, e a Luciane, não, fala com fulano, liga para fulano, assim, amor, nós estamos de férias. Não, mas não, amor, deixa, vamos sair logo, vamos embora, o shopping está abrindo. Vai, liga. Aí eu liguei. Quando eu liguei, fui orar com a pessoa, na hora, irmão, algo alterou em mim. Eu disse, é seta isso aí, irmãos, é seta. E nós oramos, repreendemos, e nós sentimos que naquela hora Deus operou na vida da pessoa aqui no Brasil. Porque quando você tem a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele move através da sua vida. É isso que Jesus, que o profeta Isaías está descrevendo aqui em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me enviou a fazer tudo isto. E agora esse Espírito está dentro de mim, está dentro de você. Nós somos os agentes do Senhor nessa terra. Começa a pensar nas mudanças que precisam ocorrer onde você está. Onde você está. Isso é de suma importância. E o que é a unção? A unção é o Espírito Santo de Deus movendo em nós e através de nós. Todo ensinamento que você ouve a respeito do Espírito Santo é o ensinamento acerca da unção. Você sabia que Davi foi ungido em Israel por 3 vezes? Exatamente o que eu li com vocês. Davi figura para os judeus como dos principais nomes da história judaica. O primeiro deles é Moisés.
Abraão, pai da nação. O segundo é Moisés, libertador de Israel. E o terceiro é Davi. Davi venceu todas as batalhas em favor de Israel. O que as escrituras é tão grande, é importante que a gente entenda isso, que quando o anjo foi ter com Maria, o anjo disse para Maria: tu conceberás pelo Espírito Santo a descendência de Davi. Jesus era considerado filho de Davi. E a promessa do Senhor para Davi, para Jesus, aliás, para Davi, está em 2 Samuel 7,16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Quem seria esse filho? Jesus. A unção, irmãos, te faz viver o sobrenatural de Deus. A unção te leva em lugares que você jamais imaginou estar. A unção te faz fazer coisas que você jamais pensou que poderia fazer. Eu estou vivendo isso nessa igreja. Tem coisas que eu sei que alguns aqui pensam que eu sou louco, né, pastor Devani? Pensa não? Mas eu dependo do Espírito Santo, porque eu estou aqui para cuidar da sua obra. No período mais complicado que nós estávamos começando aqui, nós tínhamos que comprar essas cadeiras. E nós nunca tínhamos feito um compromisso acima dos 5 mil reais, irmãos. E como que você faz um compromisso de 120 mil reais? Aí você vê o resultado de que você estava certo, estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, como você diz: ufa, pagamos esta conta. De onde saiu o dinheiro? Você não sabe. Em um ano nós fizemos isso. E o que isso nos impulsiona? Agora vamos para o telão, agora vamos para o gerador, agora vamos para o som. Tem dinheiro, pastor? Não, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ele já deu sinal que é comigo. Ele já deu sinal que está conosco. Ele já deu sinal. Ele já está levantando pessoas para abençoar esse projeto. Isso é muito sério, irmãos. Quando o anjo vem conversar com a Virgem Maria em Lucas capítulo 1, um anjo diz: Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Falando o quê? De Jesus, que o reino dele jamais teria fim. Agora vamos observar o texto que eu li para vocês. Eu estou tranquilo, irmão, porque o meu cashback é depois. Eu estou trabalhando meu psicológico com esse cashback. Eu vou ver se ele existe mesmo. Você viu que a primeira unção foi aonde? No meio dos irmãos. A segunda unção foi na tribo. A terceira unção foi diante dos anciãos de Israel e de Judá. Agora, talvez você possa estar me perguntando: o que essas 3 unções tem a ver com a minha vida, ou viria acrescentar para o meu crescimento? O texto da Escritura é tão grande a respeito disso, que ele dá o exemplo do nosso Senhor e do nosso Salvador como o filho de Davi. A primeira vez que Davi foi ungido, você respondeu, bem como a segunda. Agora eu quero trabalhar com você o que isso implicou para a vida de Davi. Quando Davi foi ungido pelos anciões, e depois ele também foi separado também pela sua tribo, você vai observar que uma das primeiras coisas que Davi teve que lidar foi com Golias. E a segunda foi com o ciúme
de Saul. Então eu quero que você, se você puder anotar algumas coisas aí, anote. A primeira unção, ela foi profetizada. Significa, você vai ser. Você vai ser. O profeta chegou na casa de Davi e o ungiu, derramou o óleo sobre a sua cabeça. Deus estava declarando que Davi seria rei. O profeta dizia: você vai ser rei, você vai chegar lá. A segunda, nós falamos sobre que a unção que Davi recebeu agora seria uma unção real. Ele de fato está sendo rei, reconhecido como rei das duas tribos, de Benjamim e de Judá. A terceira unção foi sacerdotal. E depois da terceira unção que Davi recebeu, ele fez algo que não há muita explicação para o que Davi fez. Ele começou a organizar o culto, a adoração do culto, o serviço do templo ao Senhor. Então repita comigo: a primeira unção foi para ser. A segunda unção foi para exercer. A terceira unção foi para crescer. Você observa que a primeira unção que Davi recebeu foi para ser. A segunda unção que Davi recebeu foi para exercer. E a terceira unção foi para Davi crescer. Depois da terceira unção que Davi sobe, ele sobe para vencer e conquistar Jerusalém, porque Jerusalém estava nas mãos dos jebuseus. Diga para o seu irmão: não pode faltar o óleo sobre a sua cabeça. Isso é muito importante. Se eu trouxer isso para o contexto do Novo Testamento, eu poderia dizer que a primeira unção é a unção do chamado. A segunda unção seria a unção da confirmação do chamado. E a terceira unção seria a unção da provação do chamado. Repita comigo: a primeira seria o quê? O chamado. A segunda, confirmação do chamado. A terceira, aprovação do chamado. Você tem um chamado de Deus para cumprir, que Ele disse que iria fazer na sua vida, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai fazer. Ninguém pode impedir o chamado de Deus que Deus fez na sua vida. Ninguém pode impedir. Quando chegar o momento do chamado ser reconhecido, Ele vai confirmar esse chamado. Ao longo da carreira, Ele vai chancelar esse chamado. O chamado que Ele te fez. Irmãos, eu ia para os pequenos grupos das Assembleias de Deus lá no Rio. E Deus falava, os profetas falavam, escumava o canto da boca. Eu, menino, nada. Eu queria jogar bola, irmão. Só bola. Eu falei assim: ninguém vai profetizar da bola, não? Ninguém profetizava sobre bola. Tinha uma luz no fim do túnel. Vou te dar um montão de família. Eu vou te levar para tantos lugares. Eu falei assim: a bola, Senhor, onde está essa bola? Pelo amor de Deus. Aí você, eu já entendi. A bola é o seu Deus, né? Mas eu vou deixar. Eu vou pegar você na bola, meu filho. E quando Deus nos chamou, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui. E hoje eu penso, graças a Deus, que Deus não deu moral para a bola. Porque quando você entende a unção de Deus sobre a sua vida, muitas coisas mudam. O que eu quero entender, talvez o que você quer entender sobre as três ações. Deus vai cumprir o que Ele disse que iria fazer na sua vida. Ele vai cumprir. Ninguém pode impedir o cumprimento que Deus lhe faz. Quando chegar o momento de ser exercido, Ele vai confirmar esse chamado. Você pode correr para onde você quiser.
Você pode fazer um buraco e entrar lá dentro. Ele vai dizer, oi, chegou a hora. Vaza daqui. Vaza logo, rapaz. Toma tipo. É sério, irmãos. E aí depois você chega à conclusão que Deus acertou em escolher você. Mesmo você não tendo nada, mesmo você não sendo nada. Na medida que Davi é ungido, outras vezes a sua autoridade aumenta. Diga assim, a unção aumenta a autoridade. Pastores, obreiros e líderes, busque a unção de Deus. Busque a unção de Deus. Busque a unção de Deus. A sua autoridade, ela vai aumentar. Nós estávamos lá em Nova York, irmão, num hotel poderoso, maravilhoso. Minha mulher falando em línguas. Que coisa mais linda. Nunca vi minha mulher dormir tão gostoso como dormiu naquele hotel. Maravilhoso. Só que o diabo fica à espreita. E eu, admirado com o elevador, falo assim, nossa, esse elevador é poderoso. Ele estava no 19º, daqui a pouco ele estava no primeiro. Eu falei assim, que é isso? Que coisa linda, eu estava deslumbrado. Aí um dia eu fui descer sozinho, sozinho no elevador. Aí o elevador cisma de me prender. Eu falei assim, e agora? E deixou uns passos. Eu falei assim, pelo menos eu vou respirar nesse trem aqui. Aí eu lembrando das pessoas que têm fobia, né? Aí eu lembrei, graças a Deus eu não tenho. Será que vai manifestar agora? E chegou o segurança, chegou o morenão, grandão assim, parecendo Gesiel, querendo abrir a porta e não abria. Eu falei assim, o negócio está complicado. Aí eu encostei assim na parede do elevador, falei assim, Satanás, você não vai querer fazer graça comigo aqui em Nova York, né? Vou contar até 3. E você vai tirar a sua mão dessa porta. 1, 2, 3. Sai agora. O moreno que estava tentando outras vezes não conseguiu abrir a porta. Eu saí. Entenda, irmãos. Às vezes você está vivendo situações na sua vida que o seu dinheiro está indo tudo no ralo e você não está percebendo que Satanás está roubando a sua herança. Às vezes Deus está te colocando em um emprego onde você vai ser promovido, você cai de cama e você não percebe. Primeira semana, primeiro mês você vai pegar atestado. Tenha discernimento espiritual, manda esse demônio embora da sua vida. É sério isso, irmãos. Nós temos que usar a unção de Deus que está sobre as nossas vidas, porque muitas vezes nós somos roubados. Nós somos caluniados, nós somos confrontados. Satanás usa os seus para nos confrontar. Eu saio daqui com a minha reserva, tudo bonitinho, tudo organizadinho, carro, hotel, carro, hotel, passagem, tudo bonitinho. Aí com essa suspensão lá de Nova York, eu não cheguei no hotel em Miami para poder entrar. E aí nós chegamos no outro dia, ligamos no hotel, pedimos a liberação da reserva. Chegamos no hotel, o meu inglês fantástico, junto com o meu espanhol. Eu falei com a mulher que eu estava entrando naquele dia, que eu ia sair no dia 19. O demônio, irmão, fez ela entender dia 15. O demônio. E eu e a minha esposa, né, alegre como sempre. E nós chegamos lá no aeroporto para pegar um tipo de carro. Um carro simples. Irmãos, o tiozinho lá em São José me deu uma caminhonete, irmão. Pensa na alegria que eu fiquei, Cris. Aí minha mulher virou para mim, vai entregar, porque você não dá conta de dirigir isso. Aí eu vou entregar. Eu vou entregar, meu amor, eu vou entregar. Eu cheguei lá e falei, moço, minha mulher mandou entregar. Ele falou assim, não pode, Senhor, não tem outros. Aí eu falei assim, ai, graças a Deus que ele não aceitou esse trem. E ele disse assim, o senhor vai estar com o tanque cheio, e na hora que o senhor devolver, o senhor não precisa encher o tanque. Eu falei assim, é Deus que está nesse negócio. Aí eu saio, irmão, naquela caminhonetona assim, poderosa. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí a minha mulher,
cuidado, cuidado, irmão do céu. Eu falei assim, meu amor do céu, irmão, pensa no trem. Aí quando chegou no último dia, a gente estava assim numa loja, eu fui dar uma ré, irmão. Eu falei assim, o inimigo queria entrar, eu dei uma ré, quase que eu meti a caminhonete no outro carro. Aí eu consegui frear. Eu falei assim, deixa eu me recompor. Aí a minha mulher falou assim, amor, vigia, é o último dia, tá dando tudo certo. Irmãos, isso é sério. Você acha que a unção vai impedir de você ter problema? Não vai. Davi teve que lidar com esses problemas. É importante que você entenda sobre isso. Quando você pensa a respeito dessas 3 unções, você vai entender. E eu pedi para que você anotasse. Anota isso aí. Diga para o seu irmão: não pode faltar o óleo sobre a sua cabeça. Falei a respeito do cumprimento do Senhor. À medida que Davi é ungido, a sua influência cresce. À medida que você cresce com a unção, a sua influência cresce. As pessoas começam a te procurar. As pessoas começam a lembrar de você. É quando você precisa ter o cuidado que essa unção vem de Deus sobre a sua vida. Você observa que há uma ampliação no chamado de Davi. Diga comigo, a unção libera autoridade. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 10, está escrito que a unção quebra o jugo. A unção nos dará autoridade para fazer aquilo que o Senhor nos designou para fazer. Então nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Diz, a primeira unção é a unção profética. Essa unção foi liberada para Davi diante do seu pai e diante dos seus irmãos. O Senhor disse para Samuel, vai a Belém, porque aprouve-me a separar um homem que fizesse a minha vontade. E você vai ver que no capítulo 15, ele chama a atenção de Samuel e diz, por que você insiste com Saul? Eu rejeitei Saul, encontrei em Belém, na casa de Jessé, um homem que fizesse a minha vontade. A Bíblia diz que ele chega lá, irmão, e com o óleo ele derrama sobre a cabeça de Davi. Repita comigo, ninguém pode roubar o que Deus reservou para a minha vida. Há um segredo de pessoas ungidas. Ela não tem mais vontade própria. Você, quando recebe a unção do Senhor, você não tem mais vontade própria. Pessoas ungidas não decidem o seu futuro. As pessoas ungidas não decidem o seu destino. No momento que o Senhor te chama e te unge, você não determina mais nada na sua vida. Quando você está debaixo da unção do Senhor, você não vai para onde você acha que deve ir. As pessoas já nos perguntaram várias vezes, você não tem vontade de vir para os Estados Unidos? Você não deseja abrir uma igreja nos Estados Unidos? Não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. Eu e a Luciene dentro do carro, encontramos uma pessoa lá, um casal que nós não víamos há 20 anos mais ou menos. Estão morando lá, em Fort Lauderdale. E nós oramos, Senhor, o Senhor tem propósito conosco nessa nação, nesse país. O Senhor nos traga. Se o Senhor não tem, o Senhor nos deixa onde o Senhor deseja. Porque hoje pela manhã nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E fomos no aniversário essa semana. Uma pessoa nos chamou e disse, eu sonhei com vocês morando nos Estados Unidos. Aí eu disse para ela, aí a Luciene me chamou
eu disse, ora por nós, porque nós não queremos os Estados Unidos por querer, nós não queremos nada por querer, nós queremos onde Deus quer que nós estejamos. Se coloque de pé. Nós vamos deixar para a parte 2, porque eu senti que meu cashback não vai funcionar. Então nós vamos falar sobre a segunda unção. A segunda unção está ligada à unção que ele recebe dos anciões da sua tribo. E o que significa essa unção? E falar mais um pouco dessa primeira unção. É importante os obreiros que estão sendo separados, os obreiros que estão sendo escolhidos para essa obra. O tempo todo que eu estava preparando essa mensagem, eu lembrando, se você quer viver uma vida em paz na sua existência nessa terra, nunca despreze a unção de Deus sobre a sua vida. Não faça isso. Não faça isso. Porque tudo nessa terra vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas quando você está no caminho do Senhor, você tem paz. Quando Jesus morreu e os discípulos foram até o túmulo de Jesus e não o viram, eles ficaram desesperados. Você vai ver que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão sem esperança nenhuma, falando da decepção de não ver o Cristo. Mas o Cristo já estava no meio deles, já estava caminhando com eles. E quando Jesus chega onde os demais discípulos estão, a primeira palavra que Jesus pronuncia sobre eles, dizendo: a paz esteja convosco. Se você quer ter uma vida de paz, aceite a unção de Deus sobre a sua vida. Aceite o chamado de Deus sobre a sua vida. Procura um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, para que realmente você tenha prazer de viver. Porque não tem nada que vai te dar segurança, tem nada que vai te dar garantia diante daquilo para que Deus está te chamando. Eu quero orar com você. Você que está aqui nessa noite, e você muitas vezes você tem corrido do chamado de Deus. Deus tem dito para você que Ele tem algo com você, e você não tem compreendido. Eu quero dizer para você, o maior acerto que eu tive na minha vida foi aceitar o chamado de Deus. Eu nunca sofri por isso, eu nunca tive nenhum dano por isso, eu nunca tive nenhum prejuízo por isso. Preste bem atenção nisso. Deus não nos chama para nos dar prejuízo, Deus não nos chama para nos causar dano, Deus não nos chama para nos abandonar, Deus não nos chama para nos castigar, Deus nos chama para nos promover, Deus nos chama para nos usar, Deus nos chama para nos honrar, Deus nos chama para nos proteger. Durante 15 anos, irmãos, Saul perseguiu Davi e nunca alcançou Davi. Saul dormiu na mesma caverna que estava Davi. Ele nunca conseguiu tocar em Davi, porque a unção que estava sobre Davi protegia Davi, guardava Davi, provia sobre a vida de Davi. Davi era honrado onde ele passava. A unção de Deus te gera honra, a unção de Deus te gera autoridade, a unção de Deus te gera conquista. Quando Davi sobe para guerrear contra os jebuseus, ele vence todos os seus adversários. Há uma unção de Deus sobre a sua vida, há uma unção que move. O inimigo pode estar à espreita, mas ele não tem prevalecido, porque Deus tem liberado a unção dele sobre a sua vida. Há uma unção neste lugar, há uma presença aqui, há um mover do Espírito Santo aqui. Deixa ele te encher, deixa ele derramar sobre a sua vida, deixa ele fazer, deixa ele mover. Move, Espírito Santo.
Santo, move Espírito Santo, move Espírito Santo, move Espírito Santo, move Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, deixa Ele tocar em você, deixa Ele renovar você, vai, Ele está tocando, 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 deixa Ele tocar na sua vida, deixa Ele mover, 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 deixa Ele fazer, deixa Ele fazer, deixa Ele fazer, deixa. Vai, ministra, colega. Vai, há uma unção sobre a vida dela. Vai, recebe mais. Uma grande obra o Espírito Santo Deus está fazendo. Eu quero que os pastores saiam no meio, pastores. Ministra, impõe as suas mãos, pastores. Ministra a unção do Espírito Santo. Há uma unção sendo derramada aqui. Vai, ministra, oh Espírito Santo, há um rio que flui, Espírito, oh na caxandaraba come negaça, oh na baioxure cantaraba xalabarraia, oh Espírito de Deus, flua, o Espírito Santo, Ele encontra o teu coração nessa noite, Ele ministra sobre você, vai, recebe mais, recebe do fogo, recebe da unção, recebe da presença, recebe do renovo, há um mover dos céus sendo liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito do Senhor, vai, flui, ora vai, oh Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.